Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa da Granja. Quero começar por cumprimentar o Dr. Adriano Santos, que está aqui a representar o município de Amarante, Sr. Vereador, e o Jorge Marinho, o pintor que hoje inaugura aqui a sua exposição Paredes de Estuque, uma exposição que nos fala de uma temática muito séria, que é a violência doméstica. Esta exposição é composta por 17 obras, são as 17 que vão aqui ver, sim, é uma exposição que foi feita, portanto, em 2020, foi apresentada depois em 2021 em vários locais, portanto, acho que começou na Bienal, na 4ª Bienal de Gaia ou na Casa Branca do Gramide, depois foi para a Bienal de Gaia. Como diria o Agostinho Santos, que na altura foi o curador da exposição, esta exposição, esta pintura é uma pintura que entra como um vulcão pelas paredes e que é uma pintura coragem perante aquilo que foi 2020 e 2021. Estamos a falar, obviamente, da violência doméstica, que se agravou efetivamente com a pandemia, e também o Walter Ugumem, e aqui está até nos Desdobráveis, também escreveu no Jornal de Letras sobre esta exposição, que é uma exposição coragem, é uma exposição que a pintura é figurativa, mas as imagens chocam-nos, e que tem uma paleta muito segura, e é efetivamente uma exposição, é uma pintura coragem. É aquilo que vão ver, sim, eu acho magnífico, sou suspeita, acho as obras maravilhosas, mas sim, são de certa forma chocantes. Obviamente estamos a falar de um figurativo sobre um fundo abstrato, mas assim, aquelas figuras saem da parede e vêm ter connosco e de certa forma agridem-nos, ou seja, chamam-nos a atenção, somos obrigados a olhar para elas e a refletir sobre aquilo que vamos ver. Infelizmente, é uma temática que, sim, não escolhe idades, não escolhe sexo, não escolhe estratos sociais, infelizmente, e acho que todos nós, obviamente, temos que olhar para estas obras como são obras de arte e maravilhosas, mas sim, também temos que sentir essa parte que todos nós somos, de certa forma, culpados por ainda estarmos a viver. Quando eu falo de todos nós, estamos a falar da sociedade, não é? Falamos tanto de liberdade, de direitos, de democracia, de tudo, e depois, dentro de 4 paredes, ainda vemos casos, e não é por acaso que todos os anos, e este ano também, os números são assustadores, das pessoas que sofrem de violência doméstica e que morrem por causa da violência doméstica. Portanto, o Jorge, eu sei que normalmente a pintura, ele temas, exposições temáticas, não costuma fazer muitas, só quando tem tempo, porque é um homem muito ocupado, ele tem uma galeria em Vila Real, e trabalha muito por encomenda. Portanto, estamos a falar de um pintor que se formou na Faculdade de Belas Artes do Porto e que se especializou em modelismo, em técnicas de impressão, em escultura e desenho do corpo, e que tem participado em imensos concursos nacionais e internacionais, tem feito exposições individuais, tem participado em inúmeras coletivas, em várias bienais de arte, cá e em Portugal e no estrangeiro. Portanto, estamos a falar de um pintor que tem uma longa carreira artística, já de muitos e longos anos, e que normalmente trabalha mais, até por encomenda, assim, e é essa parte que facilita a vida normalmente aos artistas, porque fazer exposições como esta, obviamente nós sabemos que não são exposições vendáveis, não é? Não são obras para vender, são obras para chamar a atenção, são para ser apreciadas e portanto, mas sim, fico muito lisonjeada por o Jorge ter aceitado o convite para trazer cá esta exposição. Eu via exatamente na Bienal de Gaia, ano passado, na antiga fábrica da fiação, de costume,
portanto, o polo principal da Bienal, e automaticamente telefonei ao Jorge e disse: a sua exposição é maravilhosa, esquecendo até o tema, adorei as obras, e eu gostava muito de a ter na Casa da Granja. O Jorge prontamente disse que sim, e aqui está ela, e é isso que vamos ver hoje. Elas estão aqui na sala do meio, depois vamos passar para a sala dos bebedouros e depois terminamos ao lado da cozinha para depois termos o beberete. Eu vou passar a palavra ao Jorge, sem antes, obviamente, eu quero agradecer sempre a quem apoia aqui as iniciativas, que é a Câmara Municipal de Amarante. Quero agradecer ao Carlos Galo e quero agradecer também à CSP, muito obrigada. Obviamente o que eu quero agradecer a todos por cá estarem hoje. A exposição está até dia 25 de novembro e a Casa da Granja está sempre aberta para os receber. Há pessoas que vêm ver na inauguração e voltam. Portanto, é sempre um gosto recebê-los cá. Estão todos convidados depois para o beberete, depois de fazermos a visita guiada e de Jorge nos falar depois em cada sala sobre as obras que estão expostas. Vou passar a palavra ao Jorge, que nós queremos ouvir o Jorge. Pronto, assim, boa tarde, já obrigado pelo convite que foi feito. Obrigado também pela presença da Câmara e da presença aqui do Dr. Adriano. É assim, conforme estava a dizer a Verónica, isto de ser artista não é aquilo que nós às vezes vemos, que o artista é uma pessoa que faz uns quadros, vende por um determinado valor que quase que exorbitante. E não é bem assim a vida do artista. Nós dedicamos muitas horas ao trabalho, praticamente vida social não temos, apesar de estarmos atentos ao que se passa no mundo, não é? Temos de estar sempre atentos ao que está a passar no mundo, mas temos de ter assim uma dedicação mesmo bastante grande e ao fazer esta exposição foi um contributo da minha parte do meu trabalho, porque aconteceu a situação em 2019, no final de 2019 começou-se a falar na Covid, e depois a partir daí, eu como tenho uma galeria e tenho um espaço onde dou aulas de pintura, acontece que o que aconteceu a mim aconteceu com a maior parte das pessoas, que esses espaços ficaram desertos, deixei de ter alunos. Seria uma situação bem complicada se vivesse só da pintura. Portanto, para verem que a vida dos artistas, atenção, eu não estou aqui a chegar para me comprarem quadros, só para apresentar como é que é a vida dos artistas em Portugal, e também poderá ser também nos outros países, mas é esta a nossa realidade. Se não tivesse o trabalho, era muito complicado aguentar 2 anos sem alunos, sem vendas, portanto. Então o que é que eu pensei? Bom, já que estou parado, já tinha há muito tempo este projeto de fazer uma exposição sobre violência doméstica, eu disse, olha, vai ser agora que vou fazer este projeto. E este projeto, na altura, eu comecei a pensar assim nesse sentido. Eu até fiz um convite através do Facebook, que a minha ideia era esta. Eu dou a cara pela violência doméstica. O princípio o mote partiu desta situação. E então eu falei com várias pessoas, disse assim, olha, gostariam de apresentar, gostaria de dar a sua imagem, porque eu estava a pensar fazer uma parede com 50 quadros e todas aquelas pessoas estavam a dar a cara, mas contra a violência doméstica. Em que elas estavam a dizer, eu sou contra a violência doméstica. Era quase como elas estarem-se a comprometer perante o problema da violência doméstica. E muitas pessoas ficaram assim, dar a cara, mas quê? Mas porquê? Se vai estar a minha cara na parede, eles vão pensar que sou vítima de violência doméstica. Quer dizer, ainda existe muito esta situação das pessoas, a cara das pessoas estar associada à violência doméstica. E ele disse, não, é só para que a sua cara esteja presente numa exposição e dizer que várias pessoas são contra a violência doméstica. Mas a preocupação principal foi sempre essa,
mas eu não quero parecer que estou ali naquele lugar e eu posso ser considerada vítima de violência doméstica. E então optei e disse assim, bem, eu acho que isto está a ser assim um bocadinho complicado, então optei por mudar o tema e ter uma abordagem diferente. E, portanto, esta abordagem diferente tem a ver um bocadinho com o que é o naturalizar. Isto é assim, nós em Portugal fomos naturalizando as coisas, não é? Minha filha, tu casaste agora, aguenta-te, não é? Ou entre marido e mulher não se mete a colher, ou até que a morte nos separe, não é? Portanto, são coisas que a violência doméstica foi ganhando terreno porque foi naturalizada. Foi, em certa forma, as pessoas deixaram de ouvir o que se passava na casa do outro, não é? Porque também é assim, não é fácil, não é fácil a situação da violência doméstica, porque muitas das vezes a vítima protege o agressor, não é? Portanto, são situações muito, muito complicadas e difíceis de as pessoas dizerem assim, eu estou aqui, vou acusar porque esta pessoa, o vizinho, não sei o quê, maltrata a mulher, ou a mulher maltrata o homem, portanto, nem sempre é do homem para a mulher, mas muitas vezes também é da mulher para o homem, ou até mesmo, pronto, principalmente também as crianças estão no meio dessa situação. Porque depois eu vou apresentar, depois eles daqui a bocado estão bem. Portanto, isto é uma situação que tem que ser trabalhada ao longo de muitos anos, não é? Não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro, não é? É cultural, é uma coisa que é cultural. Eu apenas o que estou a fazer não é acabar, isto que eu estou a fazer não vai ser para acabar com a violência doméstica, mas sim é um contributo que eu estou a fazer para a sociedade, para também chamar a atenção, para que este assunto se vá falando, que se comece a ser naturalizado nós falarmos sobre a violência doméstica. E foi assim, então o tempo que eu tive sem os alunos, sem esse trabalho, disse não, vou fazer esta exposição. Na altura tive o apoio da Delegação da Cultura do Norte e então foi a altura ideal para eu trabalhar. Penso eu que a situação da Covid, em certa forma, foi boa para a criatividade. Penso eu que eu já ouvi vários artistas a falarem nisso, porque nós, geralmente, quando estamos num mundo que é normal, nós estamos sempre preocupados em ter que fazer este trabalho, fazer aquela encomenda, depois, olha, temos este horário, temos aquele. Quer dizer, e quando nós temos o tempo de dizer assim, não, agora tu ou não fazes nada, estás sentado no sofá, ou vais fazer alguma coisa que tu queiras fazer. E é nessas alturas que nós aí tornamos muito mais criativos, então, não, vou fazer isto porque quero fazer. E foi o que aconteceu, e pronto. Acontece que nós estarmos a fazer um trabalho relativo com um determinado tema, é complicado. Começamos a fazer um quadro, olha, vou fazer este trabalho, vou fazer aquele, vou fazer o outro, não sei o quê, mas com o tempo começamos a ficar envolvidos naquele tema. É um tema pesado. Aquilo acaba por nos também atingir, não é? E depois nós começamos a estar envoltos assim numa energia muito negativa. E depois começamos a ver, o que é que eu vou... A questão é que eu nunca me questionei no sentido, que tema é que eu vou fazer? Estou a falar de tema dentro da área da violência doméstica. Porque uma coisa que não falta é temas sobre a violência doméstica, mas de todas as maneiras. Maneiras efetivas e situações que nós até... Eu, se calhar, para encontrar sempre tinha que puxar um bocadinho para a cabeça, mas não é necessário. Basta ir aos jornais, basta ver a televisão, ou se calhar basta ver o que é que se passa no nosso dia-a-dia. E o que eu quis também fazer nesta exposição não foi fazer uma exposição que fosse assim muito... as pinturas que eu trabalhasse não fossem assim muito... mais de ver, não é? Que fossem assim muito chocantes. Não queria entrar muito nessa parte de chocar. Mas sim é como acontece com a violência doméstica. É uma coisa que nós somos capazes de encontrar pessoas, e passamos com as pessoas pela rua e tudo, e não sei o quê,
e não detectamos que a pessoa é vítima de violência doméstica. É uma coisa que está lá, mas está camuflada. Portanto, e é isso que eu também pretendia fazer nos meus quadros, era falar sobre a violência doméstica, mas que as pessoas, com o tempo e com o olhar dos quadros, é que vão identificando o que é que está lá, o que é que aquilo quer dizer. Portanto, foi um bocado isso. No final, depois de uma pessoa estar muito tempo a fazer este tema, houve um quadro que eu fiz, que depois vão ver, que é um dos últimos quadros que eu fiz, em que não és minha, não és de ninguém. Portanto, eu fui buscar um bocadinho esses temas que se vão naturalizando nas nossas sociedades. Porque, é assim, por muito que uma pessoa seja subtil ao apresentar os temas, há alturas que nós devemos dizer, chega, basta, não é? E dá essa vontade. Mas o que é certo é conforme eu estou a dizer. Não vou ser eu que vou resolver a questão. Apenas estou a pôr um ponto, a pôr uma palavra só sobre esse tema. E por isso que é por isso que hoje estamos aqui, estamos a falar sobre violência doméstica, não é? E é por isso que foi que eu fiz a exposição. Pronto, e espero que gostem e que apreciem principalmente as obras. E pronto, e obrigado pela presença também. Pronto, e é tudo. Boa tarde a todos. Compete-me, por protocolo, terminar e já há muito pouco para dizer. Em primeiro lugar, agradecer à Verónica e dizer-lhes que, para além da Associação para a Criação de Eduardo Teixeira Pinto, a Casa da Granja está-se a tornar, neste momento, uma marca, um caso sério na cultura em Amarante. Em segundo lugar, agradecer ao Jorge Marinho por ter trazido esta exposição aqui e este tema. Há dias, não há muitos dias, há 2 dias, falava com um colega meu, um amigo meu, aliás, que já não é colega, porque eu já não sou advogado, mas um ilustre advogado desta praça, que me dizia que os números da violência doméstica em Amarante são alarmantes. Tanto são alarmantes que o procurador ou a procuradora que está adstrito a esses processos passa a semana toda a trabalhar nesses processos. Portanto, este problema é um problema muito grave, não só em Portugal, mas em todo o mundo. É um problema educacional, já não, passou da tradição de bater na mulher para um problema educacional muito relevante. É um problema que tem que ser combatido, não é só com estes quadros, mas dentro da família. Nós dizemos muitas vezes que amamos a nossa mulher, certo? Mas bater-lhe não é só deixar de amar a mulher, é deixar de amar o ser humano. Portanto, esta exposição, para além do valor pictórico que tem, que é a demonstração do belo, é também a expressão da sensibilidade do autor e aquilo que deve ser uma exposição, uma obra de arte, que é a intervenção cultural, a intervenção social, seja do belo, seja para nos dar aquelas picadas, aqueles tiros de alarme daquilo que vai acontecer, que está a acontecer e que acontece diariamente na casa ao lado. Porque, deixem-me dizer, já muitas vezes ouvi pessoas dizerem que ouviram barulho em casa e era a mulher que estava a bater no homem, ou vice-versa. O que é facto é que nunca ninguém ligou para a polícia porque não quer criar má vizinhança. É preferível praticar outro crime a ter má vizinhança. Por isso, obrigado por esta exposição, obrigado pelo trabalho que fazes em Amarante e obrigado a vocês que efetivamente são aqueles que dão suporte à cultura em Amarante. A cultura não é feita pela Câmara, a cultura é feita pelas pessoas que venham aqui, gostam de estar aqui e, afinal, também gostam
do lanche que no fim nos dá prazer, porque aí estamos a conviver uns com os outros. Obrigado por tudo e obrigado por estarem cá. Obrigado.